Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo o podcast, mais um podcast para você, meu caro ouvinte. Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, né? Mas você provavelmente vai escutar isso quinta-feira, porque eu vou enviar este podcast no dia seguinte. Então, eu tô gravando na quarta noite, eu vou enviar quinta de dia. Eu não sei e por que eu faço isso, eu não sei. É porque eu acho que. É porque eu acho, eu estou tentando falar mais grosso, mas acho que a minha voz é meio fina mesmo. A minha voz é meio de beta, tá ligado? A minha voz é de beta. Não tem muito o que fazer, a minha voz é de beta. Porque se você não fala grosso, você é beta. Mas enfim, eu geralmente envio de dia porque na minha cabeça as pessoas tendem a ouvir o podcast mais de dia do que à noite. Então eu nunca sei se tipo eu enviar o podcast às 11 horas da noite é uma boa então programa para enviar no dia seguinte, mas eu não sei. Talvez eu esteja errado, mas para mim hoje é sexta, não quarta, porque eu falei no teste. Eu falei no teste, eu não passei na indústria, eu simplesmente não consegui fazer o negócio. Eu tenho uma coordenação motora de uma criança de 6 anos e eu não consegui. Eu simplesmente não consegui fazer o negócio. Era enrolar umas fitas e eu não consegui enrolar as fitas. E eu não passei e eu não fiquei necessariamente triste porque eu não estava com a puta vontade de trabalhar com isso. Então eu simplesmente não passei. Não passei e é esquisito porque era uma pressão enorme para fazer no tempo. E quando você não consegue, é simplesmente só não deu e é isso aí, cara. E daí você vai embora. Então é isso, não deu, não fui. Eu achei que ia me sentir pior, mas até que não me senti. Não me senti porque eu senti a fossa no dia anterior. No dia anterior, quando eu não tinha conseguido bater o tempo, eu já tinha me sentindo mal. Eu já tava me sentindo mal. Então eu já me senti mal. Segunda e terça eu já sabia que não ia dar. Eu só fui para não dizer que eu não tentei, mas eu já sabia que não ia ter como. E não deu. E eu não consegui trabalhar lá. Então para mim é como se fosse meio que uma sexta-feira, porque eu fiquei aí 4 dias treinando e como se estivesse trabalhando mesmo. A única diferença é que eu não conseguia fazer as coisas no ritmo certo, mas eu estava lá seguindo meio que a rotina de quem trabalha. Então eu estava seguindo aquele ritmo. E é isso aí, só que não deu. E agora eu tô de volta ao netismo nosso de cada dia, até conseguir alguma outra coisa ou passar em algum concurso público. E cara, quando você vê aqueles vídeos de fábrica, você pensa que é um negócio mais simples, né? Que é só um movimento. Quando você vê, por exemplo, aqueles vídeos de humor do Charles Chaplin, você pensa que é um negócio mais simples, mas não é tão simples assim. E daí no caso eu quebrei a cara, porque eu achei que era um negócio mais tranquilo. E eu acho que todo mundo que nunca trabalhou pensa que é mais tranquilo, mas não é na hora de aprender. É tranquilo para quem já está fazendo, porque a pessoa se acostumou e então ela faz aquilo como se fosse natural. E parece tranquilo para quem vê de fora, porque para quem vê de fora parece que aquilo é muito natural. É que nem tocar violão. Para quem sabe, é a coisa mais natural do mundo. E para quem não sabe, olha quem sabe, parece que é fácil aprender. Mas não é tão fácil. O meio termo, que é quando a pessoa está aprendendo, é um negócio meio difícil. Da mesma forma que uma pessoa que está aprendendo violão é meio difícil. Só que a diferença é que o violão você tem tempo para aprender no seu ritmo e na indústria você não tem tempo nenhum, que eles querem os caras que já chega metendo bala na agulha. E se bem que ali eu fui o único que não consegui bater o tempo e eu fiquei um pouco mal por causa disso. Eu só não fiquei muito mal porque o resultado não ter conseguido não foi eu treinar mais, foi eu simplesmente não ter conseguido emprego. É errado, talvez eu ficar bem, não sei, mas eu não fiquei tão mal, porque eu pensei, então tá bom, então eu fui embora mais cedo e era isso aí, entendeu? Não tinha o que fazer, então eu não fiz nada.
e voltei para casa. Agora é rumo a tentar resolver a vida, rumo a tentar resolver a vida de formas alternativas também. Eu vou tentar me resolver a minha vida com uma coisa que eu sei fazer e que eu sou razoavelmente bom, que é investimento. Então é isso que eu vou tentar fazer e conseguir uma grana. E eu andei esses dias aí pesquisando sobre a família Rothschild. É Rothschild, mas como eles começaram como eles se adequaram à cultura da Inglaterra, mudou para Rothschild. E eu comecei a ver uns vídeos deles e é interessante como o segredo para você fazer muito dinheiro é basicamente você, primeiro, ter as costas quentes, obviamente, mas segundo, comprar algo barato e vender caro. Esse é o lance para fazer uma grana fodida. Você compra algo barato, algo que tem valor, mas a maioria das pessoas não consegue ver, e depois você vende aquilo caro. Porque foi isso que o Mayer Rothschild, parece que o primeiro nome era Mayer Rothschild, foi isso que o cara, Rothschild, foi isso que o cara fez. Ele comprou as coisas barato e vendeu. Na verdade, a profissão dele era comprar coisas baratas e vender elas caras. Que ele trabalhava com compra e venda de moeda. Então ele comprava as moedas barato e depois vendia elas bem mais caro. E daí ele foi fazendo isso e eles nunca explicam direito. Um dia eu ainda vou pesquisar mais a fundo, mas assim, eu acho que não era, ele não veio tão de baixo assim. Eu acho que ele já tinha uma condição, mas o trabalho dele era basicamente fazer câmbio de moeda e ganhar em cima disso. E daí eu lembrei que às vezes que eu mais ganhei dinheiro foi basicamente comprando alguma coisa barato e vendendo caro. Quando eu vendia doce na rua, eu não fazia os doces. Eu achei alguém que me vendia vários doces por 1,20 cada um, só que daí eu comprava aos montes, tipo 50, 100 doces de uma vez só, 200 às vezes de uma vez só. Aí a mulher faz um preço camarada para mim, porque eu comprava por um preço bem baixo, tipo, era um valor garantido e era bastante ao mesmo tempo. Então ela conseguia fazer por um preço menor. E ela fazia a 1,20 para mim e eu vendia 3 cada um. Ela fazia a 1,20 para mim, cada doce ficava 1,20 se você dividisse o total, mas eu vendia 3, então eu tinha um lucro de quase 100% nisso. E cripto é a mesma coisa. Agora eu não estou com tanto lucro, mas mesmo assim eu saí no lucro. E o que eu fiz? Eu basicamente comprei o Bitcoin e algumas altcoins na baixa e não vendi na alta. Esse foi meu erro, mas assim, poderia ter vendido. Eu senti o gostinho de poder ter vendido na alta. Então esse foi o lance, cara. Comprar coisas na baixa e vender na alta. E como que você consegue fazer isso? Eu não sei como você consegue fazer. Aliás, você consegue fazer isso? Sei mais ou menos, eu vou dar um palpite que é basicamente você ver valor em algo que a maioria das pessoas não consegue ver. Acho que eu falei isso, estou me repetindo. Mas é basicamente isso. Você vê um valor em algo que a maioria das pessoas não consegue ver e por esse motivo aquilo lá é barato. Por exemplo, sabe quando eu tinha essa visão, eu achava que isso funcionava para mulher também. Você pega uma mulher, ela às vezes é meio gordinha, meio desajeitada, aí você começa a namorar ela, leva ela pra academia, faz ela emagrecer, faz ela se cuidar e daí ela fica mais bonita, ela sai de uma 6'10 para uma 8'10, só que como ela tá namorando com você, ela vai continuar. Só que você faz isso com uma mulher, altas são as chances, talvez não, nem sempre, mas altas são as chances dela te largar quando ela virar 8'10 e simplesmente esquecer que você tava com ela quando ela era uma 6'10.
E homem também faz isso, tá cheio de cara aí que fica rico e troca a mulher que estava do lado dele quando ele era pobre por uma gostosa qualquer. Não é típico de mulher, é típico de ser humano. Então investir em pessoa não o ativo humano não é um ativo muito bom para você investir. É um ativo que sempre dá merda. Você é mulher, você começa a se relacionar com um jogador, ele tá fudido, ele não tem nada, ganha um salário mínimo, joga na várzea, você tá lá com ele, tá apoiando, entendeu? Sustenta o cara, lava as roupas do cara, ele faz sucesso, troca uma gostosa do Instagram, uma paniquete, e foda-se você. Ou então você é um cara, daí você tá com a mulher, você pega ela tinha uma família fodida, aí você traz ela para sua casa, vocês se casam, vocês começam a se relacionar, ela começa a ir na academia, ela começa a ficar gostosa, começa a ter muito curtida no Instagram e ela te trai. Por quê? Porque tem um cara lá que tinha uma Mercedes, começou a dar em cima dela e foda-se, ela queria dar pro cara porque ele tinha Mercedes e era bonito. E assim, o ativo pessoas não é um ativo muito que tende à valorização, ele sempre tende a desvalorizar. Mas em relação a outros ativos, você pode fazer isso. Você pode olhar algo que à primeira vista não parece ser muito convincente, mas você enxerga algo que a maioria das pessoas não enxerga, você bota seu dinheiro ali e você consegue ganhar muito dinheiro em cima disso. E como eu tô para receber uma graninha aí, extra, inesperada, que eu achei que não ia receber, mas agora eu vou. Eu tinha aí uma meta de ter 1 milhão até os 30 anos, que já era uma meta absurda, só que ela não ficou tão absurda, sabendo que eu vou receber uma pequena quantia a mais, mas ainda é uma meta difícil de alcançar. Mas eu decidi que eu quero ter 20 milhões até os 30 anos, 20 milhões de reais. E é uma meta absurda, mas eu não acho que seja incrivelmente absurda, porque até eu ter 30 anos já são 4 anos, e até lá o real ele vai dar uma desvalorizada fodida. Hoje, 20 milhões de reais são equivalentes a uns 4 milhões de dólares, 6 milhões de dólares. Talvez daqui a 4 anos, 20 milhões de reais sejam apenas 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares. O que já não é tão absurdo. Então a minha meta talvez seja aí 2 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. Ou 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. Eu não sei, é uma meta alta, é uma meta meio absurda assim, mas cara, eu vou jogar pro universo. O universo já se provou que quando você quer muito algumas coisas, elas acontecem, às vezes de umas formas bem estranhas, bem sinistras, mas elas acontecem. Então vou jogar pro universo. Eu espero que se for para acontecer, que aconteça de uma forma saudável, entendeu? Que não tenha que acontecer nenhuma tragédia. Mas cara, 20 milhões aos 30 anos parece uma meta absurda, porém empolgante. É empolgante, porém empolgante. Então, tá aí, cara. É a minha meta, meu objetivo. Assim como Naruto, que queria virar Hokage e virou. Tá certo que o Naruto não existe. Mas, cara, tem aí algumas histórias de pessoas que queriam porque queriam uma coisa e fizeram aquilo até acontecer. Só que daí tem gente que não vai pelo caminho certo e eu espero conseguir pelo caminho correto. Até porque o caminho errado ele dá muito trabalho. Eu achava que não, mas ele tende a ser pior que o caminho correto. Que tem que mentir, tem que passar para trás, tem que se envolver com gente violenta. Acaba sendo até mais tranquilo o caminho correto e mais nobre também. Então eu espero conseguir 20 milhões até os 30 seguindo o caminho correto. Como eu vou fazer isso se eu reprovei até em uma fábrica de fazer chicote de carro? Eu não sei, mas eu vou tentar. E é isso aí, cara. Você tem que tentar as coisas, fracassar e tentar de novo.
para fracassar mais uma vez. Esse é o espírito da vida, cara. E é isso. Basicamente, hoje meu dia foi ficar escutando vídeos de famílias dinásticas enquanto eu lavava a louça e ficar lendo a Constituição para um concurso que eu vou fazer. A Constituição é cheia de furo, cara. Tem lá um dos artigos falando explicitamente que analfabetos, analfabeto é facultativo até o voto. E diz lá explicitamente, analfabetos não podem ser presidente, um analfabeto não pode virar presidente. Tá lá na Constituição. É um dos primeiros 6 artigos, eu não sei qual, mas é um dos primeiros 16. Tá lá e foda-se, não vale nada aquilo. Outro artigo que esse daí por si só ele já não precisa ter uma punchline, não precisa tentar criar uma piada em cima daquilo. Aquela linha por si só já é uma grande piada. Você fala, ó, esse artigo da Constituição tal diz o seguinte. Todo mundo vai rir porque já é uma piada pronta aquilo lá. O artigo ele fala mais ou menos o seguinte: o salário mínimo ele deve cumprir todas as despesas básicas, daí dá um monte de coisa lá, desde alimentação, saúde, lazer, não sei o que, isso, blá 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 blá. Cara, basicamente é uma grande piada, cara. A Constituição é uma grande piada. Eu acho que se um dia eu quiser fazer um stand-up, eu vou pegar a Constituição, vou começar a ler ela. Pelo menos 10 piadas eu consigo, sem esforço nenhum, pegar só lendo a Constituição do Brasil, porque é muita coisa, cara. É muita coisa que não faz sentido. Uma das coisas que não faz sentido na Constituição é ter limite de idade para ser presidente, vice-presidente, essas coisas. Para ser deputado, para ser vereador, tem limite de idade, mas não exige nada, entendeu? Você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter uma especialização, você não precisa ter um histórico bom, você não precisa ter, sei lá, empreendido no Brasil por 10 anos, você não precisa ter feito nada de útil. Mas, ei, se você tiver menos de 35 anos, aí não dá. Aí é demais. Aí realmente fica difícil. Nunca ter trabalhado, já ter passagem pela polícia, já ter feito um monte de merda, aí tá tudo bem. Mas ter menos de 35, aí complica. Aí é complicado. Aí não dá. Aí outra coisa também, é proibido brasileiro naturalizado virar presidente. Naturalizado, para quem não sabe, é quando é um gringo que vem pro Brasil e quer virar brasileiro. Sabe quando você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, e você quer desesperadamente conseguir um visto de permanência naquele lugar? Você vai ser meio que naturalizado naquele país. Então você vai ser um australiano honorário, vamos dizer assim. Você não vai ser nativo, mas vai ter vários direitos iguais a um australiano. E é muito engraçado eles quererem tirar alguns direitos do brasileiro naturalizado, sendo que é meio que assim, é cogitar que as pessoas vão fazer um grande esforço para se bem que pode, né? Europeu não, mas tem um pessoal da África lá que tem o pessoal da Argentina, tem o pessoal de Cuba, tem o pessoal de Venezuela, tem uma galera que vai querer fugir pro Brasil. Então até faz sentido essa lei, sim, porque eu lendo essa lei, de primeiro eu pensei nos europeus, né? Eu pensei que quem em sã consciência nasceu na Europa vai querer se naturalizar nesse buraco, nessa porra desse país. Mas eu lembrei que não existem só europeus, existem venezuelanos também e argentinos, e eles vão querer se naturalizar no país. Então o naturalizado ele tem que ter um pouquinho menos de direito mesmo. Imagina, cara, vem um venezuelano, vem um argentino e ele resolve virar presidente, cara. Imagina.
Às vezes ia ser até bom, cara, porque eu acho que eles estão tão traumatizados das merdas que aconteceram no país deles que eles vão, cara, eles vão fazer o Brasil virar a nova superpotência de direita para nunca mais ter um esquerdista no poder, porque eles não aguentam mais a realidade do país deles. Então, parando para pensar bem, eu sou a favor, cara. Eu acho que brasileiros naturalizados deveriam virar presidente, eles deveriam ter esse direito. Porque os natos não tá dando certo, sabe? Os natos não deu, cara. A gente está tentando por décadas e não deu, cara. Não tá dando. Deixa um argentino traumatizado com o país dele vir para cá e virar presidente, que eu acho que daí o país vai para frente, entendeu? Ou um venezuelano, melhor ainda. E, e falando nisso, em Venezuela, esqueci o nome dele agora. Como é que é o nome do cara? Aquele que fez um vídeo que viralizou vendendo doce, que você consegue um monte de dinheiro vendendo doce. Vinha em Finda, lembrei agora, Vinha em Finda. Que ele fez um vídeo entrando na Venezuela para falar sobre como é que é a realidade. Aí apareceram uns venezuelanos lá e começaram a falar para ele, não, não vamos levar, eles falaram, vem comer aqui na nossa casa, e ele foi, tem esse vídeo. Pesquisa aí, Vinha em Fim da Venezuela, que é um vídeo de 10 minutos, é pouco tempo. Aí ele passou para Venezuela, já teve um policial intimando ele, mas depois disso ele ficou de boa, mas não podia ficar lá muito tempo. E aí apareceram uns venezuelanos e falaram, vem do nada, os caras foram gente boa com ele, chamaram ele para casa deles para almoçar com eles. Ele foi e faltou o gás. Aí quando eu vi isso eu pensei, caralho, o cara mal entra no país e já acontece essa coincidência para mostrar que o país já não tá na melhor. Mas daí o que ele fez? Acabou o gás dos caras e ele levou os caras para comer num restaurante. E deu a impressão que os caras eles fizeram de caso pensado. Eles pensaram, aquele cara lá, cara, o que ele é? Tem olho azul. Deve ser português, ou talvez brasileiro. Vamos chamar ele lá para casa, vamos falar que tem uma comida. Aí a gente não tem gás lá, mas a gente fala para ele que a gente não sabia. Que daí a gente dá, a gente depois que ele vê que a gente não tem gás, ele vai ficar com dó pra gente, vai dar um dinheiro pra gente. Eu acho que os caras, eu não sei, eu fiquei com a impressão que os caras eles não fizeram aquilo na inocência, eles fizeram na malandragem. Eles chamaram o cara de caso pensado e fingiram que não sabiam que não tinham gás para conseguir comer no restaurante. Eu achava que eles não esperavam que ele fosse levar eles para um restaurante, mas sei lá, ia ajudar a comprar um gás. Eles iam ganhar um gás, pelo menos. Mas ganharam um restaurante. Mas as duas, mesmo se não foi isso, se realmente ele acabou o gás, eles convidaram o cara para ir para casa deles comer e realmente faltou o gás, eles não esperavam por aquilo. Se foi isso, ou se eles fizeram de caso pensado para conseguir um gás grátis, ou um restaurante grátis, as duas alternativas é muito engraçado, cara. Tem tanta gente que defende, não, porque é Venezuela, porque não sei o que, porque você tem que entender que é Venezuela. Aí o primeiro cara que vai lá mostrar como é que é mesmo, para ver como é que é a Venezuela, as primeiras e únicas experiências, porque não pode ficar no país por muito tempo, as únicas experiências do país foram basicamente ser intimado por um policial, ficar com medo de andar na rua e ter que pagar comida para os venezuelanos, porque das duas uma, ou eles estão numa situação tão precária que o gás acaba o tempo todo, ou eles estão numa situação tão precária que eles já têm mestrado em ser malandro. E nas duas, não deixa de ser um negócio tristemente engraçado, vamos dizer assim, ver que, assim, um dia na Venezuela, e o cara já não sentiu um clima legal, não foi uma experiência bacana. Imagina quem mora lá, entendeu? Imagina a realidade de quem mora lá. Eu não sei se os caras têm
que essa sina pela malandragem que nem o brasileiro tende a ter, mas se for, cara, se a malandragem, ela quanto mais miserável for o país, maior for a malandragem, se for desse jeito, então eles já têm um nível de malandragem muito elevado. E eu não sei se foi de caso pensado esse negócio do gás ou não, mas das duas formas é uma coisa muito absurda de você ver. O cara entrou no país, a primeira família venezuelana que ele conversa, ele já vê que os caras têm um monte de problema e o gás acaba no dia do cara. Ou o cara, mesmo se o gás realmente acabou e o cara quis ser legal, levar ele lá para ter um almoço venezuelano e aí o gás acaba, essa situação já é uma coisa que você, assim, é triste, mas é engraçado ao mesmo tempo, porque você vê um monte de gente aqui defendendo esse país com unhas e dentes. Mas se for a outra situação, que eles fingiram que não tinham gás para ver se conseguia a complacência dele, para comprar um gás para eles, ou uma coisa, é igualmente trágico, igualmente engraçado, da mesma forma, até mais. E por que eu entrei nesse assunto da Venezuela? Eu não sei, mas eu queria falar sobre esse vídeo, porque até hoje eu fiquei nessa dúvida, eu fiquei com essa impressão. Eu não sei se eu sou um cara muito desconfiado, mas eu sempre acho que as pessoas estão querendo me passar para trás. Eu não sei se eu tô sendo neurótico ou se eu tô sendo, não sei se estou sendo neurótico por ser uma pessoa com talvez uma vivência não muito elevada. Eu não sou o tipo de pessoa que fica saindo muito por aí. Eu não sou aquele cara típico brasileiro malandrão. Eu gosto de ficar na minha, eu gosto de ficar mais em casa. Eu não sei se é isso ou se eu só sou realista, porque eu moro no Brasil e todo mundo nesse país tem uma porcentagem de malandragem no sangue. Até eu tenho. Só que tem gente que é demais. Tem gente que extrapola. E é isso aí. Eu acho que esse podcast, acho que já deu. Eu não estou conseguindo me estender muito nos podcasts. Até porque... porque sim. Eu não sei explicar. Mas acho que é melhor fazer podcasts mais curtinhos, até eu ter uma estrutura melhor. E se minhas metas e os meus objetivos começarem a dar certo, talvez eu tenha uma estrutura melhor, quem sabe eu consiga ter um lugar próprio para gravar um dia, por que não? Mas enquanto eu estiver gravando desse jeito old school, full bag, usando um celular e o carro como estúdio, usando o meu celular e o carro da minha mãe como estúdio, é importante deixar claro, porque senão ainda aparece alguém falando, olha só como ele é playboy, ele tem carro. Eu não tenho carro. Mas enquanto eu ainda continuar nesse nível old school, full bag de podcast, eu creio que é melhor esse formato mais curto, porque eu acho que ele retém mais, ou tende a reter mais o público, do que um podcast muito longo. Mas eu posso estar errado também. Mas é isso. Então até o próximo podcast. E cara, eu não sei. Não tô me sentindo triste, não tô me sentindo feliz, tô me sentindo estranho, tô me sentindo apático, tô me sentindo perdido de uma forma esquisita. Que geralmente quando você está perdido, você está desesperado. Eu não me sinto desesperado, mas eu me sinto ansioso. E eu espero que essa sensação passe em um futuro próximo, porque ela é um pouco chata. Mas é isso aí. Vamos seguindo e vamos vivendo, cara. O importante é viver a vida. E chega, falei demais já. Porque daqui a pouco eu vou ficar 5 minutos falando nada com nada.